Vamos ter uma palavra de oração antes de nós estudarmos. Eu espero que você tenha estudado na sua casa a 1 Samuel, do capítulo 8 até o capítulo 15, que é o que nós vamos estudar hoje à noite. Vai ser uma escola bíblica dominical bem longa. Disseram que até 9h30, 10 horas termina a aula de hoje. Tá bom, senhor? Se tem pressa de ir embora para casa não, né? Não tem muita pressa de ir para casa não? Ah. Como? Ah, o Tim Farner. Oh, a gente quase conhece ele. Então tá bom. Seja bem-vindo aí. Tá ok. Se acabar? Ok, vamos orar pela Alice. A Alice não está passando muito bem, não é? Está com algumas complicações de alergia, tá? O Elaine não está aqui hoje, está aqui. A Elaine pediu para que a gente estivesse também orando. É cunhado seu? Um casal amigo que teve uma tragédia em casa, perdeu, parece que o papai estava dormindo, né, com a criança engasgou, no berço engasgou e veio a óbito, 6 meses a criança, 4 meses. O papai e a mamãe estão bem desesperados, então está lembrando de orar por isso. Fala, Ana Maria. Ok, vamos agradecer. Você está pedindo pela vizinha que você falou? Alice, pequititinha. Tá bom. Então abaixa a cabeça. A gente está de férias. Então as crianças por enquanto vão ficar aqui com o papai e com a mamãe. Até passar esse tempo aí. Oi. Tá bom, vamos orar. Deus bondoso, nós queremos agradecer por hoje à noite, por esse tempo oportuno que nós temos juntos como igreja. Temos somente o Senhor para recorrer, Deus. Por isso, queremos lembrar de colocar no teu trono de graça a vida da Alice, que a tua boa mão esteja cuidando da saúde dela e não permitindo que nada aconteça de ruim, mas que ela possa recobrar a sua saúde e viver muitos e muitos anos para a glória do Senhor. Eu quero também interceder, Deus, pela Cida, pela cirurgia que ela vai fazer, que a tua boa mão esteja com ela e abençoando todo esse processo para que tudo ocorra bem, pelos pedidos da Ana Maria, pela netinha, também pelo Rodrigo, pela boa recuperação dele. Queremos continuar, Deus, pedindo a tua boa e poderosa mão sobre essa situação. E pelo pedido da nossa irmã Elaine, Deus, nós não conhecemos a família, mas o Senhor conhece. E a gente sabe, por ouvir falar, o que o coração do papai e da mamãe deve estar passando nesse momento. Quantas dúvidas, quantos porquês, mas o Senhor é tão grande e amoroso, pode abraçá-los nessa noite com teu poder, com tua graça, e que teu Espírito Santo, que é o Consolador, possa ajudá-los a depender do Senhor, para passarem por esse vale árido que eles estão passando. Seja com esta igreja nesta noite, Deus, nos abençoa,
Obrigado por cada um que está aqui nos visitando, por cada irmão que está presente aqui nesta noite, aqueles que não puderam vir, estão viajando, enfim, Deus, que de alguma maneira, cada um de nós possa sentir o consolo do Senhor e a presença do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Ok. Até julho, nós vamos estudar os reis de Israel. E a série de estudos que nós vamos ver daqui até lá, cada domingo a gente vai estudar sobre um rei. E o meu desejo é que nós possamos aprender dos erros e dos acertos, para podermos olhar e ver o que nós precisamos corrigir na nossa vida. Hoje à noite nós vamos estudar o livro de 1 Samuel e vamos focar no rei Saul. Ele foi o primeiro rei que Israel teve. Então, se você já leu, pode abrir sua Bíblia lá para 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, está lá em cima. Antes de entrar propriamente no estudo, eu quero que você memorize 10 períodos da história de Israel. Todo o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, está nessas 10 palavras que eu vou mencionar para você hoje à noite. A gente vai repetir ao longo dos nossos estudos, mas são os períodos, as etapas que definem o Velho Testamento. Quem já estudou teologia comigo sabe, vai relembrar. O primeiro período chama-se Origens, tá? A Bíblia inicia com esse assunto, o começo, as origens de todas as coisas. Você quer saber a origem da criação? Está lá no livro de Gênesis. Quer saber a origem do casamento? Está lá no livro de Gênesis e por diante. Onde é que começou o pecado? O livro do Gênesis te explica. Onde que começou esse negócio de redenção, salvação? O livro de Apocalipse, de Gênesis te explica. O Evangelho, as nações. De onde vêm tantas línguas? O livro de Apocalipse, de Gênesis vai te falar também, tá? Israel, esse povo que até hoje dá dor de cabeça no mundo inteiro, está lá no livro de Gênesis também. Então, primeiro período, origens. Segundo período, patriarcas. Então, a Bíblia fala sobre os pais da nação de Israel. Então, você precisa trazer isso na sua mente. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Em 1875 a.C., Jacó, com mais ou menos 70 pessoas na sua família, desceu para o Egito. O comandante do Egito naquela época era José, e mais ou menos um período de 430 anos, eles ficaram lá, foram escravizados, eles começaram a clamar a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e Deus então envia um libertador, chamado Moisés. Então, em 1445, a.C., Moisés é levado por Deus no Egito, e eles tiram o povo de Israel de lá. Então, do Egito eles vão para Canaã, tá? Aí vem o quarto período, é um período chamado Conquistas, é o livro de Josué. Moisés passa o bastão para Josué, e Josué conduz o seu povo para entrar na terra prometida e conquistar essa terra. E Josué então divide a terra em 12 partes, que são as 12 tribos de Israel. Tá? Logo depois morre Josué, morre toda aquela liderança que saiu do Egito, e vem um período chamado de juízes, derrotas. Então, por que eles foram derrotados? Porque eles fizeram alianças com os pagãos, que Deus falou para não fazer, eles desobedeceram a palavra de Deus, então foi um período de mais ou menos 300 anos de derrotas sobre derrotas no povo de Deus. Número 6, é o que nós vamos estudar hoje à noite. Aí então vem o período do Reino Unido. 3 reis durante esse período se destacaram: Saul, que nós vamos estudar hoje, Davi e Salomão. Tá? Então, lá do norte, em Dan, até lá no sul, em Berseba, toda a nação de Israel estava sob a autoridade de um rei. E nós vamos estudar hoje o primeiro. Número 7, reino dividido. Então, logo depois do Reino Unido, veio um rei que fez besteira e o reino se dividiu em norte e sul. Foi durante esse período do reino dividido que os profetas atuaram, chamando a atenção do povo para voltar e ter o coração para Deus. Norte,
é conhecido como Reino de Israel, capital lá em Samaria. Sul é conhecido como Reino de Judá, capital em Jerusalém. Logo depois desse período vem o exílio. Então preste bem atenção como que é o plano de Deus. Deus mandou profetas para chamar a atenção desse povo, para voltar para Ele. O povo fechou os ouvidos, fechou os olhos, não quis prestar atenção em Deus. Deus falou, então, o pau vai quebrar. E aí Deus então tira eles da terra e leva toda a nação para o exílio na Babilônia. Eles ficaram lá como escravos durante 70 anos. Isso foi em 586. Logo em seguida, Deus permite que eles voltem. Isso é chamado de o período do retorno. Tá? E aqui nós temos os últimos profetas que falaram no Velho Testamento. Lá em cima lá está Esdras, Ede, Neemias e Ester. Então, através de Esdras, de Neemias, o povo voltou, reconstruiu o templo, os muros. Tem aquela história de Ester que nós já estudamos. E os últimos profetas que atuaram, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí sabe o que acontece? Deus então fecha a boca. Deus não mais usa profetas para falar a vontade dele. Num período de 400 anos, Deus não revela mais a sua vontade. Então todo o cânon do Velho Testamento está pronto, de Gênesis até Malaquias. É durante esse período de 400 anos. Então vamos aqui comigo, olha aqui. Vamos imaginar que Gênesis está aqui, ó. Começou aqui, origens. Deus levanta patriarcas para formar a nação de Israel. Eles descem para o Egito. Lá eles se tornam uma nação numerosa. Eles são escravizados. E Deus então leva eles para Canaã. Eles conquistam a terra. Depois eles são derrotados por causa da sua desobediência. Eles pedem um rei. Divide. E por causa da desobediência eles são levados para o exílio. Deus permite que eles retornem. E aí então, aqui termina o Velho Testamento com Malaquias. E nós temos aqui um período de 400 anos em que Deus não revela a sua vontade. É nesse período que terminou o Velho Testamento, antes de começar o Novo Testamento, que aqueles livros não canônicos, que Deus não revelou a sua vontade, aparecem. Tobias, Macabeus, Judite e vários outros livros que estão colocados na Bíblia católica, que nós não consideramos como os livros inspirados. Por quê? Porque esses livros não foram inspirados por Deus. Eles fazem parte da história, é bom conhecê-los, lê-los, mas eles não são palavras de Deus. Entenderam? Aí Deus começa a falar de novo, através do profeta João Batista. Aqui começa um novo testamento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ok? Então, vamos lá comigo, rapidinho. Quais são os períodos mesmo? Vamos falar comigo? Origens, patriarcas, êxodo, do Egito a Canaã, Josué, conquistas, juízes, derrotas, reino, exílio, retorno para a terra, silêncio. Então nós vamos memorizar essas 10 palavras aí que é muito importante. Hoje, quando nós estudamos o rei Saul, a gente vai pegar uma transição. Essa transição, ela sai do livro de Juízes. Samuel foi o último dos juízes. Então lembra, vitórias, Josué, derrotas, juízes. Então foi um período caótico na nação de Israel. E nesse momento, o último dos juízes é Samuel, e ele está passando uma transição para o Reino Unido, quando então nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 8 de Samuel, quando a nação de Israel então está cansada de ter Deus como rei da vida deles. Eles querem ser como todas as outras nações. Então, aqui chega o Reino Unido. É um período de 120 anos, que vai do ano 1050 a.C. até 930 a.C. Essas datas são bem postadas no calendário. Você pode pesquisar que você consegue achar essas datas aí, tá bom? Então vamos lá. Preste bem atenção, porque isso vai nortear basicamente todo o Velho Testamento. Abre sua Bíblia comigo para 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Eli, o sacerdote Eli, ele foi um dos juízes de Israel, ele foi o penúltimo
porque depois dele veio Samuel. Então, Eli é antes de Samuel. E os filhos dele eram imorais, corruptos, faziam coisas que Deus não aprova, e Deus então cortou o privilégio dos filhos serem juízes. Olha o que Deus diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, Deus está falando com Eli, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O escritor de Samuel, ele escreve esse livro basicamente pautado nesse princípio: Deus honra quem o honra, Deus despreza quem o despreza. E ele vai fazer isso num estilo literário de contraste. O que é contraste? O Titão é bonito, mas o Marquinhos é feio. Isso é um contraste. Tá ok? Então, através desse contraste, Deus vai ensinar que Ele abençoa e honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desonram, Deus deixa para lá também. Tá? Veja lá, quais são alguns, tem vários outros, e só coloquei alguns aqui para você ter ideia. Alguns contrastes. Lá no início do capítulo, do livro, você conhece a história de Ana. Ela era esposa de Eucana, ele tinha uma outra mulher, era comum naquela época, quando a sua esposa era estéril, ele arrumava uma outra mulher, uma concubina, para dar filhos para ele. Mas ele amava Ana. E a Bíblia nos mostra que Ana era humilde, era dedicada a Deus, ela buscou a Deus. E Penina era orgulhosa, ela ficava pisando em cima da carne seca. Então, o escritor vai mostrando isso. Deus acaba honrando Ana por causa da sua dedicação. Ele vai mostrar um contraste entre Samuel, que estava crescendo, dedicado a Deus, e os filhos de Eli, que eram corruptos. Ele vai mostrar, e eu já preguei isso aqui, um contraste entre o povo de Bet-Semes. Lembra quando a arca chegou lá? E eles olharam para dentro da arca e desprezaram a arca, e Deus matou um punhado de gente, com o povo de Kiriat Jearim, que cuidou com todo carinho e devoção. Os filhos de Samuel estão em derrocada também, porque não seguiram a Deus, com Saul, que estava aparecendo no cenário. O começo da vida de Saul foi bom, mas depois ele vai gastar todo o restante do livro para fazer um contraste entre Saul e Davi. Tá bom? O que Deus diz? Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, conhecerão o meu desprezo. Então, hoje à noite, 1 Rei, 1050, 1010. Deste modo, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Quando Samuel apresentou Saul ao povo de Israel, eles gritaram: viva o rei! Qual que é o primeiro rei? Saul. Ok. Então vamos ver um pouquinho hoje sobre a vida de Saul. Capítulo 8. Quem leu? Quem quer dar pitaco aí? Vamos lá, Jatobá. O que você aprendeu no capítulo 8? Hã? Só leu, não aprendeu nada? Capítulo 8, quem aprendeu alguma coisa? Ele escolhe quem ele quer para trabalhar para ele, independente da sua condição, ele capacita, né? Ok. Quem mais? Alguma coisa que você leu, chamou a sua atenção? Nada? Então vamos lá. Vocês não falam, eu gosto de falar. Então olha, número 4, versículo 4, 8 a 4, o que nós aprendemos aí?
capítulo 8. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Samuel já estava de cabeça branca, bastante velho, e ele tinha colocado os seus filhos, veja lá no versículo 1, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e pervertiam a justiça. Então isso motivou os líderes a dizer, olha, não dá, tem que ser diferente. E eles foram falar com Samuel e disseram para ele, olha, você já está idoso e a gente quer um rei. A gente quer um rei que lidere, que governe sobre nós. Então, nos versículos 19 e 20, você vai ver uma motivação do coração do povo. E eu creio que a gente precisa olhar para isso e tomar cuidado com isso. Olha comigo, versículo 19 e 20. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda-os. Desculpa, eu estou desconcentrado aqui. Versículo 19. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei que nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Olha que interessante. Na verdade, com esse pedido, o que eles estão fazendo é dizendo, olha, nós não queremos que Deus seja o nosso rei. A gente quer ter um rei físico, um rei humano, que governe as nossas guerras. Por quê? Deus reinava sobre a nação de Israel através dos juízes, através dos sacerdotes. Deus manifestava a sua vontade. Na verdade, era Deus quem ia à frente do seu povo para guerrear. Não sei se vocês leram aqui, mas somente Jonatas e o escudeiro dele, uma vez foram guerrear contra os filisteus, um número muito grande. E eles efetuaram derrotas no exército inimigo, porque Jonatas falou assim, olha, para Deus não interessa a quantidade, com pouco ou com muito, é Ele que dá a vitória. Quem leu isso? Então, quando Israel fala assim, olha, nós queremos um rei, eles estão dizendo, a gente não quer mais que Deus seja o nosso rei. A gente precisa aprender algo importante aqui, meus queridos. Às vezes nós queremos Deus. Israel não estava dizendo que não queria Deus, eles queriam ser religiosos, eles queriam continuar sacrificando, mas eles não queriam que Deus reinasse sobre a vida deles. Isso é muito importante. Você pode dizer, eu amo a Deus, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu vivo do jeito que eu quero. Deus, não te intromete não, porque rei aqui sou eu. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Então, eles queriam ter um líder militar, um líder guerreiro, eles não queriam intromissão religiosa na vida deles. E Deus, então, do capítulo 10 ao capítulo 16, fala dos direitos do reino, dizendo, olha só, Alcides, o senhor vai ter que dar a Jaqueline para trabalhar lá no palácio, ela vai ter que ser perfumista. Divino, você vai ter que prestar a Ziza, porque ela vai ter que ser costureira do rei. E ele leu direção e iria se submeter, ser escravo do rei. E aí, então, eles precisaram se submeter. Mas eles disseram, não, a gente quer um rei. A gente quer ser igual a todo mundo. Lá no versículo 17, 8 e 17, olha o que Deus fala, muito interessante. Estão aí comigo? 8 e 17. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos desse rei. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não. O que significa isso? As escolhas erradas que nós fazemos produzem consequências muito ruins. Vocês prestaram atenção nisso, gente? Se você esquecer tudo aquilo que o capítulo 8 dizer, se você apenas lembrar disso, as escolhas erradas que eu faço determinam o futuro desgraçado que eu terei. É isso que esse capítulo está dizendo.
A escolha errada de Israel trouxe tristeza para a nação no futuro. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida. É por isso que nós precisamos olhar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Capítulo 9. Deixa-me ir porque você não vai falar mesmo. Saul é apresentado então como a opção do reino. Quem tem cara bonita? Saul. Ele se destaca em toda a nação de Israel. Mas Saul tem cara bonita, mas tem caráter destituído de valores espirituais. Nós somos uma nação, um povo, uma sociedade que dá muito valor à aparência. Nós queremos que os nossos filhos estudem, façam faculdade, para que eles sejam odontólogos, médicos, engenheiros, sejam advogados, professores, porque eles precisam estar bem na fita. Não é verdade? Mas a gente pouco cuida do coração dos nossos filhos. A gente pouco senta com eles para dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, mesmo que eles não nos ouçam. Mas a gente precisa sentar e apontar o caminho para eles. A gente precisa cuidar, não da aparência. A gente precisa cuidar dos valores espirituais. E é isso que o capítulo 9 ensina para nós. O porte físico de Saul, veja no versículo 2. Ele, falando do pai dele, dos ancestrais, então ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa, sem igual entre os israelitas. Os mais altos em Israel batiam nos seus ombros. O cara destacava-se. Quando ele andava na rua, na Afonso Pena lá, todo mundo batia o olho e falava, lá Saul! Porque além de ser bonito, ele era alto. Ele enxergava todo mundo de cima para baixo, forte. E por que Deus deu esse homem para a nação de Israel? Porque era isso que eles queriam. Israel não estava preocupado com valores espirituais. Eles queriam ser como todas as nações. Eles queriam ser como todos os povos. Eles queriam ter um líder à semelhança dos outros reis, bonito, poderoso, guerreiro, que guiasse eles nas guerras. Deus falou, então está aí o rei de vocês. Não é isso que vocês querem? Então estamos... Agora, algo muito interessante. 9:6. O capítulo 9 fala das jumentas do pai, do Quis, que era o pai do Saul. Eles saíram procurando, e aí, como eles não acharam, o servo falou assim, olha, tem um homem de Deus aqui. O que me chama a atenção na leitura, gente, preste atenção, é que Saul não conhecia o profeta de Deus. Vocês prestaram atenção no que eu falei? O cara era bonito de aparência, mas o caráter era totalmente destituído das coisas espirituais. Olha o que o servo fala para ele. Versículo 6, 9:6. O servo, contudo, respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele fala acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. E os dois foram. E quando chegaram lá na cidade, sabe quem veio ao encontro deles? Samuel. Olha comigo no versículo 18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente ou do profeta? Vocês estão entendendo aqui? Ele chegou a cumprimentar o profeta e perguntar assim, você sabe onde é que o profeta mora? Por quê? Porque ele não conhecia o profeta. O que significa isso? Ele não tinha interesse nas coisas espirituais. É a mesma coisa, meu querido, de você ter a Bíblia na sua casa, de você ter a Bíblia na sua vida, e você não conhecer a Bíblia. Você não ler a Bíblia, você não conhecer as histórias da Bíblia. Quando eu fui para o exército, sabe quais foram as primeiras instruções que eu tive?
foi sobre tiro, foi sobre aprender como manusear a arma, o fuzil. Eu aprendi a manusear fuzil, pistola 9mm, metralhadora Beretta, metralhadora .50 que derruba avião. E eu levei tão a sério aquelas instruções que eu posso até mostrar para vocês, está lá dentro. Eu tenho um diploma de melhor atirador do Exército em 1981, quando eu servi o Exército. Porque eu entendi a instrução. Se eu não conhecer a minha arma, eu não serei um bom soldado. Essa é a nossa arma, queridos. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer o profeta de Deus. Porque se a gente não conhecer o profeta de Deus, a gente não vai ser guiado por ele. E por último, Deus indica para Samuel que Saul será o rei. Então, no dia anterior, Deus havia falado com o profeta e dito: olha, você vai encontrar com um camarada assim, assim, assado, e ele vai ser o rei de Israel, o primeiro rei que vai reinar sobre o meu povo. O que eu aprendo nesse capítulo? Vamos ler comigo? Aparências enganam. Quem vê só cara... Por que muitas vezes nós erramos nas escolhas do casamento? Por que muitas vezes nós escolhemos coisas que a gente só vê cara, a gente não vê coração. A gente não dá valor à pessoa por dentro. A gente não quer gastar tempo para conhecer um ao outro, porque nós somos uma sociedade que dá valor só nas aparências. Capítulo 10, Deus então manda Samuel ungir Saul. Veja comigo capítulo 10, verso 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. O derramamento de óleo sobre a cabeça da pessoa era um sinal visível do que Deus estava para realizar na vida dele. A ideia básica era que você está sendo separado por Deus e para Deus, e Deus está equipando você para desempenhar uma função. Você vai ser um instrumento de Deus. Então, ele unge Saul, e Saul dá alguns sinais para ele. Fala assim: olha, Paulo, assim que você sair daqui com a sua caminhonete, ali na esquina você vai ver o sinal vermelho. Depois, quando você andar mais um pouco... Então, o profeta deu vários sinais para que individualmente, pessoalmente, Saul tivesse convicção de que aquilo que o profeta falou e fez com ele era verdade. Porque o profeta o Saul poderia ter dito assim: mas quem me garante que esse cara está falando vai acontecer mesmo? Eu, como o Marcos falou, eu sou da menor das tribos, minha família é desconhecida em Israel, agora ele vem e me unge para ser rei, quem garante que isso é verdade? Então, o profeta falou: olha, alguns sinais, ao você sair daqui, vão acontecer para que você tenha convicção de que Deus é quem me mandou ungir você. E aí então, vira a página comigo, capítulo 10, versículo 9. 10:9 diz assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Então ele teve uma convicção pessoal de que aquilo que Deus havia feito com ele era verdade. Outra coisa importante, versículo 9, como eu falei para vocês, quando diz assim: olha, Deus mudou o coração de Saul. A ideia básica é que Deus deu coragem, Deus deu capacitação para que Saul fosse o rei de Israel. E aí então, versículo 23 e 24, correram, porque aqui a gente já vai começando a perceber algumas falhas no caráter de Saul. A partir do versículo 20, deixa eu ler com você, 10, 20. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida, então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido
no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele em todo o povo de Israel. Então todos gritaram: viva o rei. Mas a gente começa a perceber algumas falhas no caráter de Samuel. E é isso, preste bem atenção, são essas pequenas falhas no caráter de Samuel. De Saul. São essas pequenas falhas no caráter de Saul que vai fazer com que ele perca o trono e seja destruído. 15 e 16, olha comigo. 10, 15 e 16. Logo depois que ele chegou em casa, o que Samuel lhe disse, o tio dele perguntou. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu não minto, eu só omito. Isso é uma pequena falha do caráter, que nós precisamos cuidar, que nós precisamos tomar cuidado. Veja o versículo 22 comigo. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido. Ele sabia que Deus o havia escolhido. Ele tinha visto os sinais acontecerem diante dele. Ele viu o profeta chegar na cidade, e o costume era fazer tipo uma eleição, consultou tribo por tribo, e Deus ia tirando, e saiu a família dele. E quando foram procurar por ele estava escondido. O que eu aprendo nesse capítulo 10? Só coragem para governar não, é preciso ter caráter. Por que muitas pessoas são derrotadas na sua vida? Tem grandes habilidades, mas não tem caráter. E nós precisamos, como igreja, olhar para essas qualidades, pedir a Deus que construa em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo, para que nós estejamos prontos, aptos, para sermos usados para a glória dele. Vem o capítulo 11 e 12. Aí, é bem rapidinho, no capítulo 11 e 12, nós temos algumas batalhas, e agora então Deus, através dessas batalhas, confirma publicamente que ele é o rei. Veja, Deus havia dado sinais particulares, e os sinais se cumpriram. Agora, Deus vai dar algumas batalhas, e Saul está à frente do exército de Israel, e ele tem vitórias. Então, publicamente, ele é então consagrado como rei. Vamos rapidinho aqui. Saul teve um início promissor. Ele libertou Israel de algumas batalhas. Uma cerimônia religiosa confirmou ele como rei. Veja aí no capítulo 11, versículo 14 e 15. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal, a Brasília, e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. E Samuel então agora expõe para Saul e para todo o reino quais são as obrigações dele. Olha comigo, versículo 13 comigo, 12 e 13. Samuel está dizendo assim: olha, agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, olha o contraste, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão, a mão de Deus, se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados.
Se vocês me honrarem, eu honrarei vocês. Se vocês me desonrarem, vocês vão experimentar minha desonra. Agora, capítulo 13, 14, 15. Saul começou bem, terminou mal. Foi derrotado, ele foi destruído. Por quê? Ele não era ungido do Senhor. Ele não era o rei que havia sido escolhido para reinar o povo de Deus. Em primeiro lugar, o profeta Samuel havia falado para ele: olha, você vai para a batalha e me espera, porque eu preciso chegar. E marcou uma semana, 7 dias. E eu vou oferecer os sacrifícios de comunhão, para que Deus abençoe você e você possa ir para a guerra. Quem podia fazer sacrifício? Samuel, o sacerdote. Olha comigo aqui no capítulo 13, nos versículos 6 para frente, 13 para frente, 13 a partir do 6. A batalha estava lá quase sendo deflagrada, os dias já haviam passado, Samuel perdeu o ônibus, não chegou a tempo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez, cara? O que você fez? A gente tem um ditado que diz que o apressado come cru. Saul não tinha o direito de oferecer sacrifícios. Ele era rei, ele não era sacerdote. Então, ele tentou justificar o pecado. Meu querido, quando você pecar, quando você falhar, não tenta justificar. Quando houver falhas na sua vida, não tenta justificar o seu erro. Assuma, admita. Deus quer pessoas humildes, pessoas que olham para si mesmas e dizem: Deus, falhei, não deveria ter feito, fiz, estou debaixo da tua mão, da tua ira, mas ó Deus, perdoa, tem misericórdia, ajuda-me. Saul não fez isso. Ele começou a justificar: não, mas o problema é que você demorou, cara, você marcou 7 dias e eu fiquei esperando. Muitas vezes nós não aprendemos a esperar o tempo de Deus. Nós queremos o nosso tempo. Nós queremos do nosso jeito. E é interessante que foi só ele oferecer o sacrifício, ainda estava em tempo. O tempo não tinha passado. Foi só ele oferecer o sacrifício. Samuel chegou. Que besteira que você fez. E ele então tentou justificar o seu pecado. Capítulo 15. Tem uma outra prova que ele falha como rei. Deus havia mandado ele para uma batalha e mandou ele destruir tudo. O rei, seus soldados, a população inteira. Ele não está perguntando se Saul tinha que entender ou não. Deus mandou ele obedecer a sua palavra, destrói tudo. Deus tem as suas razões. Mas sabe o que acontece? Desobediência. Ele poupou o rei Agag, ele poupou o melhor do rebanho e foi embora para casa. Sabe que quando Samuel chegou, ele não assumiu o pecado.
Veja comigo. Quando ele chegou lá no capítulo 15, olha no versículo 11, 10 e 11, capítulo 15, 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Então o que eu entendo é desobediência faz com que a gente se afaste de Deus, abandone a Deus, não anda com Deus. E aí Samuel então foi lá atrás do cara, puxar a orelha dele. Versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos? Mu. E esse mugido de boi, Saul, de onde está vindo? Olha o que é não assumir o pecado. Respondeu Saul, versículo 15: os soldados. Nós não somos assim, gente? Nós não somos assim muitas vezes? Quando nós somos confrontados, a gente culpa o outro, a gente não assume. Ah, é o meu marido, ah, é minha esposa, ah, é o fulano. Isso vem lá do Éden. Adão, o que você fez? Eu não fiz nada. Quem fez foi Eva. E de tabela, ele acusou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu estou nessa enrascada, a culpa é do Senhor. É verdade. Foi isso que ele falou. Eva, o que você fez? Eu também não fiz nada. Quem fez foi Satanás, a serpente. Então, desobediência é não assumir o nosso pecado. E Saul fez isso. Ele foi impaciente e ele foi desobediente. Presta atenção comigo. Esse é o grande erro de líderes, de crentes, de nós todos. É tentar ficar justificando o nosso erro e não assumir o pecado. Essa foi a grande queda do rei Saul. Qual que era o problema dele? Coração. Coração dele. Era um coração cheio de obstinação. Olha o que Deus falou para ele, lá no capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu, porque ele tentou, de todas as maneiras, não assumir o pecado dele, né? Então Samuel respondeu para o rei: acaso, porque ele falou que tinha pegado aquelas ovelhas, aqueles bois, para fazer um sacrifício, um culto de louvor a Deus. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, que eram partes do animal, nobres, que eram apresentadas no sacrifício. E Deus fala para ele: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como? Está vendo o princípio? Os que me honram, honrarei. Os que me desonram, experimentarão a minha desonra. E eu com isso? O que você tem a ver com tudo isso que nós vimos hoje à noite? Não é? O que eu, Titão, tenho a ver com isso? O que nós podemos aprender com os erros e os acertos de Saul? Tem erros na vida dele, e nós podemos aprender com eles, mas tem muitos erros. Eu quero falar rapidinho para aplicar tudo isso que nós vimos aqui de maneira bem rápida. Creia nessa verdade, meu querido. Um espírito humilde é de grande valor diante de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Saul foi humilde. No início da sua carreira, ele foi muito humilde. Eu fico intrigado com isso. Ele diz assim, olha, o Marcos citou isso.
Quando Samuel falou para ele, olha, você vai ser o rei de Israel, ele olhou para ele e ele diz, olha, quem sou eu? Eu sou filho de Benjamim, ou seja, eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo pequenina, que ninguém, insignificante. É a menor das tribos de Israel. A minha família, então, é a família que ninguém nem dá valor para essa família aqui em Israel. Então, isso mostra um homem humilde. Ele começou bem a sua carreira, demonstrando humildade. Isso tem grande valor diante de Deus. Segundo, um espírito de generosidade faz parte de uma boa liderança. E eu vejo isso em Saul. Quando ele foi ungido rei, quando ele juntou o exército para batalhar, teve um grupo dissidente, uma oposição. Lá no capítulo 10, veja lá comigo na sua Bíblia, versículo 24 e 27. Quando eles gritaram, eis o seu rei e tal. Veja que não é só hoje que tem aquele pessoal de oposição que quer destruir aquele que foi escolhido, né, por voto da maioria. Então, todo mundo gritou, viva o rei, e aí então acabou a festa lá em Brasília, todo mundo voltou para sua casa. Versículo 27. Alguns vadios, talvez na sua Bíblia esteja escrito, alguns filhos de Belial, filhos do capeta, é isso que significa essa palavra, filhos de Belial. Alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Eu vejo generosidade nesse homem nesta hora, porque ele é o rei, ele foi desonrado publicamente. Ele poderia caçar a cabeça desse pessoal. Mas Saul, no momento de crise, não tomou uma decisão, ele esperou. Um espírito de generosidade faz parte de uma boa liderança. Saul foi para a guerra e teve uma grande vitória. Todo mundo estava com a bandeira dizendo, Saul é o nosso rei, Saul é o nosso rei. Aí o seu grupo falou o seguinte, veja lá comigo, capítulo 11, versículo 12 e 13. Então o povo disse a Samuel, quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós os mataremos. Olha a hora da vingança. Eu estou com o queijo e a faca na mão. É a minha vez. Versículo 13. Saul, porém, disse, hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Generosidade. O começo dele foi maravilhoso, foi extraordinário. Ele demonstrou ser um rei humilde, ele demonstrou ser um rei generoso. Um rei que entende as vicissitudes da vida. Uma hora você tem vitórias, está tudo bem, mas tem horas que não está tudo bem. E ele soube reagir a tudo isso. Ok. Tem uma frase na televisão que eu gosto muito. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Vamos falar isso comigo? Você pode correr, mas você não pode se esconder. Vamos falar isso comigo? Você pode correr, mas você não pode se esconder. Mais cedo ou mais tarde, quem desobedece a Deus será confrontado pelo próprio Deus. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Deus falou para Saul o seguinte: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Quem está falando com ele é o profeta. Deus falando através de Samuel. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor.
Você pode correr, mas você não pode se esconder. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser confrontado pelo próprio Deus. Quem odeia seu irmão não é nascido de novo. Quem odeia seu irmão não é crente. Quem odeia seu irmão não é salvo. Vocês entenderam isso? Depois que Deus rejeitou Saul, ele mandou Samuel ungir um outro homem que ele tinha escolhido. Um homem segundo o coração dele. Eu esqueci o nome desse homem, como que era mesmo? Davi. E desde aquele momento em que Deus ungiu Davi, e que Davi, um dia que foi lá na batalha, e que havia um gigante lá afrontando Israel e debochando do povo de Israel, e Davi enfrentou o Golias, e Saul então o levou para ser o seu escudeiro. E a Bíblia diz que Davi tinha batalhas, porque o escritor de Samuel quer mostrar isso. Enquanto Samuel está numa decadência moral e espiritual, olha o contraste, Saul está caindo, Davi está subindo. Um dia, a cavalo, ele está chegando em Jerusalém com a tropa dele, depois de uma vitória, e a mulherada começou a cantar: Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares, Saul venceu milhares, Davi seus 10... O Saul estava lá no palácio, ele escutou a música, e ele falou: o quê? Deram milhares para mim, sou o rei, e deram 10 milhares para esse pivete. E a partir de então, durante todo o livro de Samuel até o final, você vai ver esse homem, um coração cheio de ódio pelo Davi, tentando matá-lo de todas as maneiras. E o Novo Testamento diz assim para nós: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. É sério. É sério. Não, mas eu cultuo a Deus de todo o meu coração, eu canto, eu falo, eu dizimo, eu falo. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Só há uma maneira de consultar a vontade de Deus. Vamos repetir isso comigo? Só há uma maneira de consultar a vontade de Deus. Qual é essa vontade? A sua palavra. A Bíblia nos fala em João 14,6 que há uma palavra encarnada. Qual é a palavra encarnada? Jesus. Por isso ele fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através da palavra encarnada. E João 17,17 fala que há uma palavra escrita, que é a palavra revelada. E João diz assim, Jesus, em João 17, orando por nós, ele diz: Pai, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe onde é que Saul foi consultar a vontade de Deus? Num centro espírita. Ele foi consultar uma necromante, uma mulher que conversa com os mortos. E olha o que a Bíblia diz. Saul morreu dessa forma. Qual foi a forma que Saul morreu? Qual foi a forma que Saul morreu? Ele se suicidou. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Você pode correr, esconder. Eu pensei nesse tema porque vocês já devem ter ouvido aí nos Facebook da vida, tem aparecido muitas mensagens de pastores que estão se suicidando. Só há uma
autoridade para tirar a vida. Vamos repetir isso comigo? Só há uma autoridade para tirar a vida. Que autoridade é essa? Deus. Ele pode delegar essa vontade, como ele o faz, ao governo. Pena de morte, que é outro departamento que a gente pode conversar depois. Mas só há uma autoridade. Deus. Embora os meios, você pode ficar doente, você pode dar uma batida de trânsito, você pode dar uma supituca, os meios são muitos. A autoridade para tirar a vida é uma só. Por isso, mesmo diante da maior dor, tristeza, depressão, o recurso do cristão nunca deve ser o suicídio. Mas o Senhor. O Salmo 46 fala sobre isso. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é um socorro presente na tribulação. Esses homens cometeram suicídio na Bíblia. Saul, Aitofel, Zinri, o rei, Judas Iscariotes, porque eles não buscaram Deus como refúgio da vida deles. Fala, Jotobá. Os filisteus, eu não quero que saia no jornal que os filisteus mataram. Então ele pediu para o escudeiro matar ele, ele falou, de jeito nenhum, não levanta a mão contra o ungido do Senhor de jeito nenhum. Então ele pegou a sua própria espada e tirou sua vida. Queridos, mais um pouquinho de paciência, estamos acabando. Admita seu pecado, confesse-o. E abandone. Provérbios fala sobre isso. Aquele que encobre a sua transgressão, jamais prospera. Mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, meus queridos, Saul tinha vários problemas no seu coração. Ele tomou para si o direito de sacerdote, como nós vimos. Ele ofereceu sacrifício. Ele chegou até erguer um monumento em sua honra. Ele jogou a culpa nos outros, ele não admitiu. E ele perdeu o privilégio de servir a Deus. Olha, isso é interessante, capítulo 16, versículo 15. 15 não, desculpa, é o 14. 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito do diabo maligno vinha da parte do Senhor e o atormentava. Duro isso, não é? Para alguém que começou tão bem e terminou mal. Aí a minha pergunta para terminar, Saul era salvo? Ele era um eleito do Senhor, ele era um ungido do Senhor? Salvo ou não era salvo? A Bíblia não fala que Deus deu para ele um outro coração? Deu ou não deu? Lá no capítulo 8, quando fala que Deus deu um outro coração para ele. Agora a minha pergunta é, Deus deu um outro coração ou um novo coração? Que diferença faz isso? Um outro coração, um novo coração, tudo a mesma coisa. Deixa-me falar uma coisa, olha, eu tenho ouvido de muitas pessoas, até motivando cristãos que estão vivendo no pecado, dizendo assim, não, mas Deus é misericordioso, Ele sabe que a gente vai cair mesmo, não esquenta não, Deus vai te perdoar, fica firme. E citam Saul e Judas como exemplo. Não vê o rei Saul, ungido do Senhor, ele também pecou, mas Deus foi misericordioso com ele. Olha, Judas fez parte do grupo apostólico. Quando Deus fala no capítulo 10, que ele foi ungido, né? Versículo 6, fala que Deus deu para ele um outro coração. O que isso significa? Deus deu para ele um coração disposto, capacitado para sair à frente do seu povo, para guerrear as guerras de Israel.
A Bíblia não fala que Deus deu para ele um novo coração. Através do profeta Ezequiel, Deus fala isso. Quando ele converte alguém, ele fala assim, olha, dar-vos-ei um novo coração, não um outro coração, um novo. Eu vou arrancar esse coração de pedra, esse coração que não tem vida, e vou dar um coração de carne. Eu vou transformar vocês. Ele não fez isso com Saul. A gota d'água de tudo foi aquilo que nós falamos agora mesmo. Saul decretou toda a sua desobediência, quando ele não consultou o Senhor, mas foi atrás daquela médium. Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Meu querido, presta muita atenção nisso, porque salvação não é uma questão de levantar a mão e dizer, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quem é você? Quem sou eu para aceitar Jesus? Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Quem somos nós para aceitá-lo? A imagem que se apresenta aí é de um Jesus que está batendo na porta humilde, dizendo, deixa eu entrar na sua vida. Preste bem atenção no que ele falou. Você não pode vir a Ele para a salvação. Não é uma questão do seu querer, não é uma questão da sua vontade. É uma questão de Deus o Pai levar você até o Filho. Como que nós podemos fazer isso? Nós precisamos ir a Deus com humildade e suplicar a Ele a graça e a misericórdia, reconhecendo, admitindo o nosso pecado e dizendo, Deus, eu mereço a tua ira, eu mereço ir para o inferno, eu mereço estar afastado do Senhor por toda a eternidade, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e eu sei que o Senhor já deu Jesus, o teu Filho, para morrer na cruz pelos pecados. Me ajuda a ir a Jesus, para que os meus pecados estejam perdoados. Se você ainda não fez isso, não se iluda, você precisa ir essa noite. Você precisa chegar diante de Deus e admitir, reconhecer o seu pecado, dizer, Deus, eu tenho sido incrédulo, eu tenho vivido a minha vida como Saul, na impenitência do meu coração, na desobediência da tua palavra, mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida, me leva ao Salvador, me leva ao teu Filho. Foi isso que Jesus falou, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso, para finalizar, eu digo, ninguém pode continuar do jeito que está e seguir a Deus. Ninguém pode seguir a Deus e continuar do jeito que está. Porque aquele que vai a Jesus, recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos dá um novo coração. Um coração desejoso de conhecer a Deus. Não um outro coração como Saul, que nem conhecia o profeta de Deus. E que desobedeceu, desobedeceu, e desobedeceu, e desobedeceu a Deus. Pare e pense na sua vida hoje à noite. Essa música fala sobre isso. Nós queremos ouvir a tua voz. Que Deus seja gracioso para com você, para comigo, para conosco. E que o seu Santo Espírito seja gracioso a ponto de falar ao seu coração e mostrar a sua necessidade de Jesus Cristo. Amém?